Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde da coluna. Você sente dores nas costas, dor no ciático? Já ouviu falar de hérnia de disco? A fisioterapeuta especialista em tratamento da coluna da clínica Dr. Hérnia, a doutora Gisele Meneghetti, ela está aqui para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto que faz parte da vida de tantas pessoas. Doutora Gisele, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada, Marcelo. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade desse espaço. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante e que afeta a vida de tantas pessoas. Como que funciona o atendimento na clínica e qual que é o principal foco do trabalho lá? A Clínica Dr. Hérnia é uma clínica especializada no tratamento de coluna, sem cirurgia e sem uso de medicação. Então, o nosso foco de trabalho, de tratamento, são pacientes com dores nas costas, seja na coluna cervical, que é a região do pescoço, coluna torácica ou coluna lombar. Então, o nosso principal objetivo é tratar esses pacientes que apresentam dores nas costas e tratar as dores nos membros que sejam provenientes da coluna. Então, pacientes que muitas vezes sentem uma dor que percorre os braços ou que percorre as pernas, podendo também estar acompanhada de outros sintomas, como formigamento, e a gente identifica que esse sintoma, que essa queixa, é proveniente de uma alteração da coluna, de um comprometimento no nervo na coluna, então também a gente consegue tratar essas dores nos membros, desde que estejam relacionadas com alterações na coluna. A clínica também atua de uma forma preventiva. Então, pacientes que ainda não sintam dores nas costas, mas queiram dar uma atenção especial à coluna, queiram fazer um tratamento justamente para evitar a ocorrência de dores, ou então aqueles pacientes que sentem dores esporádicas, após alguma atividade específica, após uma atividade esportiva, uma viagem, enfim, de determinado evento, o paciente sente aquela dorzinha, toma um remédio, a dor alivia, mas é algo desconfortável. Esse paciente já pode procurar a clínica Dr. Hérnia. Ou então pacientes que estão percebendo que estão apresentando alterações posturais, geralmente relacionadas à atividade laboral, ao trabalho. Então, paciente que trabalha muito tempo sentado, muito tempo em uma mesma posição, utiliza muito computador, celular no seu dia a dia, motoristas, enfim, que ficam um período prolongado numa mesma posição, muitas vezes acabam tendo compensações na postura. E essas alterações na postura, elas podem gerar algumas dores. Então, nós atuamos com esses pacientes também. Tanto pacientes que já têm dor, que já têm comprometimento, quanto pacientes que queiram fazer um tratamento preventivo para evitar que problemas surjam ou que agravem, tá? A clínica, então, ela conta com diversos protocolos de tratamento. A escolha do melhor protocolo de tratamento para cada paciente, ela vai ser definida a partir de uma consulta de avaliação. Então, em um primeiro momento, é feita uma avaliação bem específica de cada paciente. Nessa avaliação é coletada toda a história do paciente, as queixas dele, seus hábitos, sua rotina. São feitos testes específicos, tanto para avaliar a estrutura óssea, muscular, os nervos, e a partir disso, sim, é traçado qual o melhor tratamento para cada paciente, o tratamento que mais vai ter benefício e um resultado duradouro. E o que exatamente é a hérnia de disco? A hérnia de disco, então, ela ocorre na coluna. A nossa coluna, ela é formada por vértebras e pelo disco intervertebral. Então, as vértebras são os ossos e entre uma vértebra e outra nós temos esse disco. Esse disco ele tem uma camada externa, que ela é mais dura, mais resistente, mas por dentro ele é bem gelatinoso, ele é bem macio, ele é composto principalmente por água. Isso confere a esse disco uma capacidade de absorção dos impactos. Então, toda vez que nós nos movimentamos, vai tendo esse movimento e esse disco vai absorvendo esses impactos. Isso vai acontecendo naturalmente ao longo da nossa vida. Porém, com o processo natural de envelhecimento, associado a outros fatores, então, desde questões genéticas, pessoas que têm pais,
avós, enfim, familiares que tenham problemas na coluna, isso torna o paciente mais suscetível a ter também. E questões ambientais, então, tudo que o paciente fez e faz ao longo da vida, daqui a pouco ergueu muito peso, ergueu esse peso de forma incorreta, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, posturas sustentadas por um longo período que acabam gerando sobrecargas. Enfim, uma diversidade de fatores contribuem para as alterações na coluna. E nos casos mais graves, assim, são todos os casos que necessitam de cirurgia ou quando que é necessário fazer a cirurgia? Na grande maioria dos casos, não é necessária a realização de um procedimento cirúrgico. A gente consegue ter um excelente resultado com a realização de um tratamento conservador, que é o tratamento de fisioterapia realizado na clínica Dr. Erne. Mas, para isso, é muito importante a realização da consulta de avaliação. É a partir dessa consulta que a gente vai avaliar os sintomas que esse paciente está apresentando, o exame de imagem. Então, em casos mais graves, que tem um comprometimento mais delicado, que está afetando a medula, que o paciente está com sintomas graves, muitas vezes é necessário a realização de um procedimento cirúrgico ou encaminhar esse paciente para um outro profissional, um médico neurologista, para que ele também faça essa avaliação mais específica. Mas, na grande maioria dos casos, nós conseguimos realizar um tratamento conservador. Então, nós temos uma porcentagem de melhora de 95,7%. Praticamente 96% dos pacientes que realizam o tratamento conosco são pacientes que finalizam o tratamento com um ótimo resultado e com um resultado duradouro. Porque o objetivo da clínica é realizar um tratamento para a causa do problema, para a causa da dor, e não tratar somente a dor. Por isso que a gente avalia toda a estrutura óssea, estrutura muscular, toda a rotina do paciente, para que daí sim a gente consiga traçar um plano de tratamento que vai ser assertivo e que vai trazer resultados. Além das sessões de fisioterapia realizadas na clínica, nós também trabalhamos com orientações posturais para o paciente seguir no seu dia a dia. Então, o nosso objetivo é que o paciente continue com as atividades de trabalho, continue com as atividades de lazer. Muitas vezes os pacientes interromperam essas atividades em função da dor, em função das limitações. Nosso objetivo é que o paciente volte a ter uma vida normal, que consiga realizar todas as suas atividades. Mas, para isso, muitas vezes a gente tem que ajustar algumas coisas. Então, nós fornecemos orientações, cuidados, para que eles consigam realizar as atividades sem gerar uma sobrecarga para a coluna, sem agravar o problema e sem que isso lhe cause dor. Também incentivamos muito a prática de atividade física. Então, o exercício físico ele se torna de extrema importância. Em alguns casos, dependendo do estágio da dor desse paciente, então nós precisamos reduzir a prática de atividade física ou até interromper por um curto período. Mas, assim que possível, a gente já vai orientando esse paciente para retornar para essas atividades, porque o exercício físico ele é de fundamental importância. Então, o diferencial da nossa clínica é esse, a gente busca tratar a causa da dor, entender a rotina desse paciente e passar orientações para que ele consiga ter uma vida ativa e consiga conviver, apesar de ter essa limitação, a ter alterações na coluna, que ele consiga viver bem e livre das dores. E como que uma pessoa ela pode saber se ela está com uma dor no ciático ou é uma dor mais simples, uma dor comum, uma dor nas costas comum, uma dor na coluna? Essa questão é pelos sintomas. A dor ciática, então o nervo ciático ele inicia na coluna. Ele tem a saída nas últimas vértebras lombares, bem aqui no finalzinho da coluna, e ele percorre as pernas. Então, quando o paciente ele sente que a dor inicia na coluna e ela percorre as pernas, pode percorrer as duas pernas ou uma perna só, pode ser em toda a região posterior da perna, indo até a sola do pé, ou em partes, então até a região glútea, até a posterior da coxa, até a panturrilha. Então, quando essa dor inicia na coluna e percorre a perna, geralmente é uma dor de nervo ciático. E aí a gente precisa identificar a causa, o que está gerando essa dor, esse comprometimento no nervo ciático. A dor na coluna, geralmente, ela é mais centralizada, ou na musculatura, ou nas próprias vértebras. Ela pode
pode ter períodos de maior intensidade da dor, depois vai tendo um alívio. Geralmente ela aparece depois de alguma atividade específica, né? E a dor no nervo ciático ela é mais persistente, tem períodos de crise, ela traz limitações, o paciente sente a dor na perna, dificuldade para caminhar, muitas vezes tem falseio, perda de força. Então, a dor no nervo ciático ela gera maiores comprometimentos. Entretanto, um paciente ele pode iniciar com a dor na coluna lombar, então tem aquelas dores esporádicas, então tem uma dorzinha hoje, depois alivia, depois volta a ter essa dor, e o paciente não dá bola, o paciente não busca um tratamento, não realiza um exame, não investiga a causa dessa dor. E esse problema ele vai agravando até gerar um comprometimento no nervo ciático. Por isso que a gente salienta a importância de realizar o tratamento de forma precoce. Então, quanto antes procurar a clínica, quanto antes realizar um tratamento, melhor. Melhora a resposta do paciente ao tratamento, melhora o nosso resultado e melhora a qualidade de vida desse paciente. Então, quando seria a hora certa do paciente procurar a clínica e durante todo o processo o atendimento ele é individualizado? O paciente pode procurar a clínica a qualquer momento, com dor ou sem dor. Então, como eu falei anteriormente, mesmo pacientes que não tenham dores nas costas, mas que queiram entender melhor sobre a coluna, queiram ter cuidados para que não venham a sentir dores, podem procurar a clínica, mas especialmente pacientes que estão sentindo dores. Então, o paciente, tanto com aquela dor esporádica, quanto aquele paciente que está com a dor persistente e contínua, a qualquer momento pode procurar a clínica Dr. Ernie. Quanto antes a gente realizar o tratamento, melhor. Então, se o paciente não procura um tratamento, vai deixando passar, muitas vezes agrava muito o problema e realmente o tratamento conservador ele já não vai ter um grande resultado ou o paciente vai precisar realizar um procedimento cirúrgico. Então, quando o paciente está sentindo dor, não espera, já agenda uma avaliação para a gente poder tratar a causa dessas dores. E sim, o tratamento ele é individualizado, então a consulta de avaliação ela é feita de forma individual e todas as sessões de tratamento são individualizadas. Nós trabalhamos com protocolos de tratamento, mas, apesar de ser protocolos, esses protocolos eles têm abertura, eles têm flexibilidade para a gente ajustar de acordo com a necessidade de cada paciente. Por isso que é feita a consulta de avaliação, avaliados exames de imagem, para que daí sim a gente consiga traçar o melhor protocolo para cada paciente, o protocolo que mais vai ter resultado. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, você pode deixar um telefone, um WhatsApp para o pessoal que está nos assistindo marcar uma consulta, marcar uma avaliação, as redes sociais para acompanhar o trabalho da clínica e o endereço físico da clínica mesmo. Então, o nosso telefone para contato é 98121 9766. Pode procurar também nas redes sociais, Clínica Dr. Hérnia. Aqui na nossa região, nós temos a clínica, então, aqui em Erechim, em Passo Fundo e em Concórdia. Em todas as redes sociais, os pacientes vão encontrar orientações, informações e depoimentos de outros pacientes que realizaram o tratamento conosco e que tiveram um resultado muito positivo. A nossa localização é na Avenida Comandante Kramer, número 840. Fica do lado da Brigada Militar, próximo ao Hospital de Caridade. Doutora Gisele, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente sabe que a dor na coluna é um problema que tem afetado cada vez mais pessoas, né? Pelo correria do dia a dia, trabalho, laboral mesmo, como a gente comentou bastante aqui. Então, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a atenção, agradeço a disponibilidade desse espaço e saliento a importância de quem se identificou com isso que foi falado aqui para que procure a Clínica Dr. Hérnia. Como você disse, Marcelo, as dores nas costas elas têm se tornado cada vez mais frequentes e em todas as faixas etárias. Então, a gente observa desde adolescentes, jovens, até mesmo os idosos que estão com essas dores, muitas vezes intensas, que trazem limitações. Então, a Clínica Dr. Hérnia ela tem uma equipe capacitada e especializada para realizar os tratamentos na coluna. A sua coluna merece o melhor cuidado e a Clínica Dr. Hérnia está aqui na cidade de Erechim, pronta para receber todos os pacientes.
A você que nos assistiu, muito obrigado pela sua atenção. Cuide da sua coluna. Até a próxima.